interceder por isso. Vamos orar? Com certeza, é verdade, Johnny. Vamos sim, vamos orar. E eu acho que essa época agora é uma época. Deixa eu Miliana, me despedindo aqui. Eu acho que essa Excelente. época, nós vivemos essa época aí, Johnny. Nós vivemos essa época aí um tempo atrás. E, Aham. e é desesperador, né? Porque foge do nosso controle, né? E a gente. Mas você sabe que a imprensa não ajudava muito, até porque existia a mesma briga que existe aí, né? Você sabe que só para exemplificar um pouco do que nós passamos aqui, quando Aham. mudou de governo, acabou as notícias ruins, sabe? Aham. Como um passe de mágica, As assim, coisas sabe? melhoraram da noite pro dia, né? Exato. Então, tipo assim, as notícias que eram terríveis, assim, começaram a ficar mais tranquilas, tal e tal. E sabe aquela Aham. coisa que você, como PM, sabe muito bem disso, que se você der uma sensação de segurança, mesmo não estando seguro, está bom. É verdade. Isso acontece É aqui, isso né? aí. E isso Perfeito, perfeito. aconteceu de certa forma aqui, porque eles deram uma sensação de segurança maior, eles deram uma sensação de Aham. segurança que as coisas estavam boas, e de fato estão ficando. Nós tivemos aqui, eu estava lendo isso hoje ou ontem, se não me engano, tivemos um ápice no início do ano aqui, como nunca tinha acontecido. Só que não estava sendo transmitido, não estava falando tanto. E de repente caiu tudo e melhorou e não está tendo tendo menos casos, assim, vamos se dizer, né? Aham. Mas não é que estão tendo Aham. menos casos, eu acho que está se divulgando menos, está É, sim, tratando com certeza. mais. A vacina É. já chegou em muita parte das pessoas. O presidente atual, Biden, ele colocou a vacina agora, era para todo mundo estar vacinado até o final de maio. Ele já quer que todo mundo seja vacinado até abril. Ele adiantou em 5 dias para poder as pessoas que iam vacinadas, que 5 dias já começar agora. E a produção de vacinas atuais já são maiores do que a quantidade de população que existe aqui. Então, nós estamos falando de É excelente. muita coisa de produção, né? É, com certeza. Então, eu acredito Com que certeza. dias melhores virão. Eu acredito que vocês É verdade. que estão no Brasil, vou falar uma coisa para vocês: dias melhores virão. Não procure notícias Sem dúvida. ruins, procure as notícias boas. É isso aí. E o que nós vamos falar aqui hoje são notícias boas, são boas novas do Senhor. Amém. Né? Amém. Então, É isso aí. pensem positivo no que vai acontecer e as coisas ruins podem acontecer, com certeza vão acontecer. Porém, estejam é, preparados para as coisas ruins que acontecem no Senhor, porque nem tudo que parece ruim aos nossos olhos é ruim, né? Aos olhos do Senhor, né? É Então, verdade, verdade. pensando nessa situação assim, nas comunidades perfeitas, nas pessoas perfeitas, é difícil a gente pensar em alguma coisa nesse sentido. Porém, estejam confiantes que dias melhores virão. É isso aí, Abraãozinho. Nossa esperança está em Cristo, né, meu? É isso Não pode aí. depositar nossa esperança aí. Então, o pastor Evandro entrou aí, ó. Vamos lá pra você ver. O querido pastor Evandro. Rapaz, o Evandro, velho, eu vou te falar, Abraãozinho, ele só aparece quando você tá perto. Cara, Entendeu? vou falar, ele Aí, me falou aí que você. você abandonou ele. Deixa ele comigo. Pode pegar esse magrão ainda na rua aí. Bom demais. Evandro, seja bem-vindo aí, mano. Deus abençoe. Tamo junto, viu, meu irmãozão? Abraãozinho, vamos orar? Vamos sim. Então vamos. Pai amado, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado por esse irmão tão especial, o Abraãozinho, Pai, que apesar de estar longe da gente fisicamente, é uma pessoa que nós amamos, é uma pessoa que o Senhor alimentou a nossa amizade, a nosso relacionamento, o relacionamento das nossas famílias. Que o Senhor continue dando a ele graça, cuidando da vida dele, encaminhando, Senhor Deus, conduzindo os passos dele, das famílias, nas decisões do dia a dia, Senhor Jesus, nos planos de vida, Pai, para que ele possa glorificar o teu nome em todas as coisas, Senhor Deus, e que nessa noite seja uma noite extremamente edificante, que a palavra que saia da boca dele seja uma palavra com fidelidade às escrituras sagradas, Senhor Deus, e que venha de encontro aos nossos corações. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Bronzinho, qual a palavra, irmão? Beleza. Pessoal, você sabe que eu estou acostumado a fazer essa live um pouco mais assim, né? Mais extrovertida, né? E a live dos missionários aí acaba que é um peço um pouco mais diferente. É uma palavra que a gente tem que trazer uma palavra e colocar a palavra mesmo.
Eu preparei uma palavra para a gente hoje e eu, na verdade, eu tenho estudado sobre essa palavra durante essa semana, a semana passada. Até compartilhei com alguns irmãos aí de Brasília para que estejam lendo ela. E eu vou falar um pouquinho sobre ela hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre 1 Tessalonicenses 5 a 12. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 28. Se você tem sua Bíblia ou se você tem o seu aplicativo eletrônico ou o que você quiser usar, por favor, seja à vontade para poder abrir a Bíblia para a gente poder ler a Escritura. Agora eu só peço para você pegar outro aplicativo para você continuar a deixar a nossa live aberta, para a gente continuar falando e você ouvir a gente, porque senão você vai só ler a Bíblia e não vai ouvir a gente. Apesar que ouvir a Bíblia é melhor do que você ouvir a gente, que nós vai estar fiel. Então, se isso acontecer, por favor, leia até o final. Acho que essa de heresia é bem menor. Bem menor, porque não tem humano nenhum ali, já é a escritura inspirada pelo Senhor. Mas se você quiser ouvir a gente, por favor, pegue um outro aplicativo ou então a Bíblia de papel para que a gente possa ler a Escritura. Mas enquanto as pessoas estão procurando 1 Tessalonicenses, Johnny, eu queria pedir um favor para você. Claro, mano. Eu queria que você pensasse na sua cabeça, você e todas as pessoas que estão nos ouvindo agora e que vão nos ouvir no futuro, qual seria o modelo de comunidade perfeita? Ou de clube perfeito, ou de igreja perfeita, ou de família perfeita. Tentem idealizar isso enquanto vocês estão procurando aí o texto de Tessalonicenses 5 a 12, 5 de 12 a 28. Vamos falar mais uma vez com o Pai antes de começar? Pode ser, Johnny? Claro, meu irmão. Senhor Deus, muito obrigado, papai, por poder falar do teu nome, por poder buscar o Senhor em todo momento, por poder ter um pouco de comunhão com o Senhor, poder de falar da sua palavra, poder colocar a sua palavra e os seus ensinamentos, papai. Nós somos gratos a ti, Senhor, por toda essa oportunidade. Obrigado por nos colocar em países, Senhor, que a sua palavra transborda, que a sua palavra pode ser passada num canal de internet aberta, pode ser pregada em púlpito, pode ser pregada em qualquer outra forma. Somos gratos, papai, a ti, e que esse banquinho hoje, Senhor, que é a internet, o banquinho da praça, que a gente sobe lá no nosso caixotinho da praça hoje, que é a internet, para poder pregar o evangelho, chegue às pessoas que têm que ser impactadas com essa palavra. Me usa, papai, usa esse clube, Senhor, e que esse clube seja bênção na vida das pessoas, Senhor. Muito obrigado por tudo isso, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, acho que já deu tempo de todo mundo pegar a palavra aí e tudo mais. Eu vou ler, ok, Johnny? São as instruções, só para poder orientar as pessoas desse texto. Paulo, basicamente é uma carta final que Paulo está escrevendo na primeira Tessalônica ali para a igreja de Tessalônica. E ali ele está com muito cuidado, com muito amor, instruindo as pessoas daquela igreja. A igreja ali de Tessalônica é uma igreja relativamente nova. E se você ler desde o primeiro... Eu acho que todo mundo podia fazer isso no futuro. Não agora, claro que não vai dar tempo, mas vocês lerem primeiro a Tessalonicenses completa e entrar na segunda, até porque não é muito grande, é pequenininho. Tessalonicenses tem 5 capítulos e nós estamos lendo o último dele, que é a carta final de Paulo, a orientação final que Paulo dá para eles. E ele mostra uma igreja que ele amava, que as pessoas se amavam, que as pessoas tinham o mesmo propósito, mas pelo que a gente lê, parece que eles tinham algum tipo de conflito. Estava existindo um conflito naquela região, estava existindo um conflito naquela igreja. E Paulo instrui os irmãos na sequência da carta, vem falando de irmandade, vem falando de igualdade, vem falando de várias coisas. E eu vou ler as instruções finais de Paulo e depois eu vou falar sobre algumas coisas, sobre algumas lições que a gente pega sobre esse texto. Então vamos ler a palavra do Senhor. As instruções finais. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham considerações para os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que os lideram, no Senhor e os aconselham. Tenham todos nós na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos,
os que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas que sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças a todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apeguem o espírito. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, e que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo diante do Senhor. Encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Apesar de ser uma carta de amor, ele exorta as pessoas, né? Apesar de ser uma carta que ele está orientando os irmãos daquela região, ele está ao mesmo tempo exortando sobre algumas coisas que estão acontecendo naquela igreja. E a gente vê algumas lições a partir daí, né? Não deixa de ficar pensando sobre o que eu pedi inicialmente não, sabe? O que seria um clube perfeito? Ou uma comunidade perfeita? A primeira lição que eu observo aqui, e que eu vejo que Paulo traz, é a liderança. Aqui ele está falando basicamente da liderança do pastorado, cuidado familiar e comunitário, no verso de 12 a 13. Vamos pensar nele de novo aqui, ó. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham considerações com todos que se esforçam no trabalho entre vocês, os que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham nas mais altas estimas com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Irmãos, vocês já pensaram que isso foi escrito há muitos e muitos e muitos anos atrás e é uma realidade da nossa igreja, do nosso clube e de muitas outras coisas que acontecem conosco? Isso nos traz uma reflexão imediata para as pessoas que falam que a Bíblia tem que ser atualizada. Ela é atual, ela é viva. A Bíblia do passado é a mesma que fala sobre os nossos dias de hoje, sobre os nossos problemas de hoje. Ela nos orienta sobre problemas do passado e ao mesmo tempo de hoje. E voltando, encaixando essa lição dentro do nosso clube e dentro da nossa rede familiar, para que você que não está nos assistindo agora e não faz parte de um clube, mas especificamente quem faz parte de um clube, encaixe isso no seu clube. Você já pensou que não é diferente disso? Nós temos uma estrutura de pastores, de líderes, de pessoas que atuam, que fazem coisas, que estão preocupadas no bem-estar da comunidade, estão preocupados com o bem-estar dos seus membros, estão preocupados com o bem-estar das pessoas que estão ali do dia a dia. Porém, às vezes, nós não estamos preocupados muito com os nossos líderes, nós estamos preocupados com o que os nossos líderes vão dar para a gente. Ou se minha ideia bate com a ideia do meu líder, ou se a ideia bate com a ideia do seu presidente, ou se a sua ideia bate com o seu sargento de armas, ou se a ideia do seu sargento de armas bate com a sua ideia, ou se a ideia do seu diretor está igual a do nosso pensamento com outros conselhos ou com outras coisas que existem. Nós temos vários meios dentro disso, dentro da própria igreja, dentro do nosso clube, dentro da nossa casa. E aqui, Paulo dá uma instrução muito simples para a gente. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai dar? Como que a gente coloca, basicamente, essa estrutura limpa? Como que a gente coloca isso? Como é que a gente tem a possibilidade de colocar que o nosso grupo seja bom, que a nossa família esteja tranquila, saudável, que a nossa igreja esteja sadia, né? Esse é um pensamento inicial que a gente tem. Como que a gente pode... De que maneira nós podemos mostrar gratidão para aquelas pessoas que estão trabalhando por nós? Primeiro,
Eu acredito que a primeira forma que a gente pode pensar nisso é orando por essa pessoa, orando pelo clube, orando pelo seu pastor, orando pelo seu líder. Às vezes a gente fala assim, vida de pastor é fácil, o cara vai lá só pregar. Irmãos, quem está preocupado em fazer uma pregação verdadeira, genuína, o evangelho da cruz, ele vai se preocupar e vai ter muito trabalho. Não é fácil você fazer uma pregação que não fala... É fácil você fazer uma pregação que não vem do evangelho da cruz, porque você vai colocar lá um monte de achismo. Porém, quando você vai fazer uma pregação que tem o evangelho da cruz envolvido, você se preocupa, você fica difícil de você pensar, você vai atrás da verdade, você lê a Bíblia, você lê de novo, você lê outra vez, você lê um livro, você vê alguém falando sobre aquilo, você começa a se preocupar e não levar uma bobagem para alguém que está te ouvindo. Você começa a se preocupar o que Cristo pensou naquele momento, o que aquele líder daquele momento teve executando para poder falar aquilo. Não é uma coisa simples, não é uma coisa que as pessoas podem deixar de lado. E da mesma forma o seu diretor do seu clube, o que ele tem feito? Qual a linha que ele seguiu para chegar naquele pensamento de determinação? Como o seu presidente chegou nessa decisão? Como o seu conselho superior chegou nessa decisão? Como o seu alto comando chegou nessa decisão? Como as pessoas que estão te liderando chegaram nessa decisão? Não desfaçam do trabalho que eles têm executado. É árduo, é desgastante, priva de momentos familiares, priva de algumas outras coisas. E eu não quero ficar fazendo apenas brigando e falando coisas sobre isso, mas eu estou exemplificando coisas diferentes para que se encaixe em todos os núcleos de pessoas que consigam enxergar e ouvir essa live. Hoje ou qualquer daqui 10 mil anos, ou 5 anos, ou 30 anos, enquanto ela perdurar pela internet. Eu penso que a gente tem que buscar algumas formas de como a gente pode estar próximo do nosso líder. E todos nós temos um líder, por mais alto que você seja no seu escalão. Que ninguém aqui é Jesus. Então nós temos um líder, nós temos pessoas que estão ali. Pastores seguem outros líderes, pastores falam com o presbitério, pastores falam com o seu, dependendo da denominação, o seu bispo, ou dependendo de alguma coisa, de outra, eles falam com pessoas acima deles. No clube também, os diretores falam com o presidente, os membros falam com seus líderes. Então, primeiro ponto para a gente poder chegar e finalizar esse primeiro ponto é nesse ponto. Esteja orando pelo seu líder. Converse com ele. Seja honesto com ele sobre os seus pensamentos. Se for divergente, não forme uma panelinha para poder falar mal do seu líder. Ele está pensando no seu bem-estar. Ele não está pensando no bem-estar próprio dele. Ele está pensando no bem-estar da comunidade que ele está tentando dignificar. Ele está pensando no bem-estar do clube dele. E eu, lendo aquele livro, Johnny, sobre como é o nome dele? Do John Piper, o livro, Em Busca de Deus. Em busca de Deus, chama o livro. E ele fala o seguinte, que às vezes a gente não vê beleza na morte de Jesus. Ninguém vê a beleza na morte de Jesus. Mas Deus, contemplando no alto, ele vê a beleza da morte de Jesus no contexto geral, com o preço que ele pagou para salvar todos nós. Então, aquele momento ali de Jesus foi o momento do ápice da morte de Jesus, foi o momento para pagar os nossos pecados que eu e você, Johnny, todos que estão nos assistindo, não são capazes de chegar a esse ponto. Então, a morte de Jesus foi terrível. Ninguém pensa diferente sobre isso. Mas aonde a morte de Jesus chegou é lindo, né? Então, o ápice da coisa que Jesus preparou para a gente, que Deus preparou para a gente, é bonito. Então, às vezes, a gente sempre se preocupa em olhar por que os nossos líderes estão fazendo, se aquilo vai ser bom para a gente. Olhe no contexto geral. Olhe no contexto geral da obra. Um mosaico, se você olhar apenas uma peça do mosaico, ele é horrível. Mas se você olhar o mosaico inteiro, ele é lindo. Então eu peço para que vocês, nesse primeiro ponto, observem e olhem os líderes de vocês de forma diferente. Olhe o líder de vocês, esteja orando com ele, converse com ele e peça, se você não estiver conseguindo enxergar o mosaico todo. Líder, presidente, diretor,
Deixa eu enxergar um mosaico com você. Eu quero ver essa beleza que você está vendo hoje. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode pensar seria essa, que Paulo está tentando passar para aquela igreja. O segundo ponto, a gente vê sobre as influências. A influência, John, está basicamente aí no versículo 14 e 15. Que ele fala assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas que sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Na versão que eu estou aqui, ele usa a palavra insubordinados. Lá Também. em cima, lá. Ele, não vos exortamos, irmãos, a que admoesteis os insubordinados. Uhum. Aqui no meu tá escrito desanimados, né? E auxilie os fracos. Não, no iníciozinho. A primeira adjetivo que ele dá aí. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. Ociosos. Ao meu fala insubordinados. Uhum. A minha versão é mais leve. Mas não deixando... minha versão é pastoral. A minha eu tô lendo sobre na NVI, a sua provavelmente é Almeida, né? Cara, a minha eu não sei não, que eu peguei a Bíblia de alguém aqui. Alguém a Bíblia da sede. Alguém tá falando aqui que está escrito na rata, tá escrito insubmissos. Insubmissos, né? É isso aí. Mas pensando nisso hoje, nessa questão de todos nós hoje somos meio influencer, né? Essa palavra tá em alta, né? Influencer. Hoje é a profissão do momento, né? Influencer. Cara, o maior influenciador de todos os tempos foi Jesus. Ele é o cara que influenciou, e eu acho que aqui Paulo tá falando assim, cara, vem ser um influencer de Jesus. Ele lançou essa profissão lá atrás. Ele falou, cara, nós temos que influenciar os nossos irmãos, nós temos que falar com eles, nós temos que exortar os irmãos. Você sacudir um irmão que está sentado, que você vê o potencial que aquele cara tem, e ele está sentado, paralisado, sem saber o que executar, é nossa obrigação fazer isso. É isso que Paulo está falando, meu irmão. Chama esse cara, mostra para ele o que ele está perdendo. Ele está trocando toda a eternidade pelo agora. É isso que ele quer? Será? Você vai deixar isso acontecer? Levanta esse cara do sofá aí, pelo amor de Deus. Vamos trocar a bateria de sua moto, vamos colocar ela para rodar. Então, como é que nós podemos ser influenciadores nesse momento para essas pessoas? Eu acho que a gente tem que ser influenciador de coisas boas. O mundo já está tão perdido de coisas ruins, tantas notícias ruins, tantas coisas ruins bombando, clicando, pulando pelo seu celular a todo momento. Quantas vezes a gente abre a boca para falar coisas boas ou coisas saudáveis que vêm do Evangelho? Nós precisamos de momentos especiais para isso. Sabe, John, eu tenho tido bons momentos aqui. E eu tenho tido bons momentos com o líder da nossa igreja aqui. Ele tem tido um cuidado com a gente nos nossos dias semanais, nos nossos encontros semanais, onde ele tem buscado como que a gente pode... Como é que é? Falhou um pouquinho, travou na hora que você falou. Opa, foi o pastor que teve dando a palavra na live né? Ele mesmo, exatamente ele. Ele tem tido um cuidado muito bacana com a gente, que ele tem colocado as coisas para a gente poder falar no final de semana de uma forma muito tranquila. Ele tem dado um cuidado de como é que você usaria isso no seu dia a dia, como você tem feito isso, como você faz aquilo, como você colocaria esse evangelho no dia a dia de hoje. Ele te coloca perguntas durante os nossos encontros semanais para que as pessoas que estão sentadas ali, que às vezes não buscam a Bíblia, saibam conversar com outras pessoas sobre o evangelho fora desse período. Isso tem sido muito bacana, ele tem sido um influenciador na vida dessas pessoas. E qual será a influência que nós temos sido na vida de outras pessoas? Esse clube nasceu para a gente poder pregar o evangelho. A gente nasceu para poder influenciar no meio do motociclismo sobre o evangelho.
E eu tiro uma lição muito bacana nessa questão aqui. Porque na minha vida, várias pessoas foram influenciadoras na minha vida. Você foi uma pessoa super influenciadora na minha vida sobre o Evangelho. Muitas vezes você me sacudiu para poder sair do meu marasmo, sair do meu achismo, sair de achar que eu seria um cara que era bom ou que é bom, para poder falar, meu irmão, calma aí, não é isso. Você está pensando no lado errado. Será que é isso mesmo que você quer? Muitas vezes o Careca foi esse cara para mim. Outras vezes foi o pastor Samuel. Outras vezes foi um cara que nem conhecia o Evangelho, mas ele me sacudiu, me tirou do meu marasmo. E aqui Paulo exorta dessa forma: sejam exortadores, falem, tire as pessoas do ostracismo, tire as pessoas da ociosidade, fale com os insubordinados. Hoje eu tive um problema com um insubordinado no meu trabalho. Hoje no meu trabalho, a pessoa parou de trabalhar no meu trabalho porque eu pedi para ela executar um trabalho, ela falou que não ia executar, eu falei que não poderia ser dessa forma, ela, no final do dia ela chegou e entregou o cargo dela para mim. Péssimo para o meu trabalho, péssimo para as coisas, eu tentei conversar com ele, tentei argumentar, ele não falou, eu falei assim, me dá a chance de conversar com você no sábado novamente, para a gente falar sobre isso. Sábado nós vamos conversar de novo. Talvez, se eu tivesse sido um pouco diferente ali, eu teria falado, ok, vai embora mesmo, vai para lá e cada um, vou trazer outro pro seu lugar e acabou. Mas não, eu falei, então vai, sábado a gente vai estar aqui de novo, vamos conversar sábado, você me dá a oportunidade de a gente poder conversar novamente sobre isso. Quem sabe esse sábado agora não vai ser a hora de eu conversar com ele e as coisas serem colocadas em prato limpos. Todos os dias nós vamos ter problemas assim. Todos os dias nós vamos ter conflito. Todos os dias nós vamos ter coisas. Depende de nós se nós vamos ser o influenciador organizado que vai falar a palavra do Senhor ou se vai ser o cara que vai chutar o pé no balde. Quem sabe esse cara daqui a pouco não vira um grande cara e me contrata para trabalhar com ele. Mas nós não sabemos, não é nem por causa disso, é porque o Senhor nos informa desse jeito, pede para fazer desse jeito. E eu estudando sobre esse texto a semana toda, como é que eu faço diferente com o cara? Teve uma vez que um grande irmão falou o seguinte para mim, que a primeira vez que ele foi pregar, a palavra que ele foi pregar falou com ele que ele não podia falar a palavra. Você lembra de quem foi que falou isso para mim? Eu lembro demais. Quem foi? Foi você mesmo. E depois disso eu percebi que todas as vezes que eu estou preparando alguma coisa, essa palavra fala comigo. E se ela falar comigo, talvez ela não esteja pronta para poder ser falada ainda, né? Então, acaba que acontece todos os dias. Como nós podemos... No dia, Bronzinho, que a palavra de Deus deixar de desafiar o coração do pregador antes de desafiar a comunidade, aí sim tem alguma coisa errada. Com certeza. Né? Porque a gente fica naquele afã de que, naquela expectativa de que como que eu vou pregar algo que eu sou falho nessa área, né? Como que eu vou falar de graça se eu sou um pecador, né? Uhum. Mas é justamente a grande função do pregador expor as escrituras de tal forma que ele se exponda atrás do púlpito ali, né? E que apareça a cruz que está em cima, né? A cruz de Cristo, ele é um emissário, né? Então a palavra de Deus ela tem que impactar a vida do pregador antes de impactar a comunidade, né? É isso aí. Pois é, um sábio amigo me disse isso uma vez e nunca mais saiu de mim. E tem um pastor, Johnny, o N.T. Wright, escreveu o seguinte, eu peguei esse texto até de um estudo que a gente estava fazendo junto com um pastor aqui da nossa igreja, e ele fala o seguinte, cada cristão e cada grupo cristão ou família tem a responsabilidade de olhar e cuidar da necessidade dos outros, oferecer conforto, admoestação, fortalecimento e exemplo, quando for necessário. Não é suficiente apenas fugir dos problemas e esperar para melhorar. As pessoas precisam ativamente buscar o que seria bom para os outros cristãos. Na verdade, para todas as pessoas. Então, basicamente, o White aqui escreve o que seria a gente influenciar e o que a gente consegue basear nesses dois versículos 14 e 15. E para a gente, na terceira lição que a gente tira, e não menos importante, eu não vou chegar até no 28, mas vou até no 22, fala o seguinte, que é a adoração, né?
Se a gente reparar aqui no versículo 16 a 22, ele fala assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Então, a sua versão está diferente disso aí, John? Tá um pouquinho diferente. Quer colocar? A minha pode ser. No 22 fala assim: abster-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo. Que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados completos, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e ele também o fará. Amém. Mas essa é o versículo 18 também? Essa é... Não, 22 e 23. 22 e 20... 20... 22. Ah, ok. É porque só até o 22. Ah, tá. 22 fala aqui para mim, abster-vos de toda forma do mal. Ah, ok. Toda forma do mal. Aqui fala para mim, afaste de toda forma do mal. Perfeito. Então, a partir do versículo 22, a gente basicamente fala da adoração. Na igreja, no clube, na família de fé, com a sua nova linguagem, seu estilo de vida. Como que você tem feito a sua adoração? Qual é o tipo de adoração que você tem feito? A sua adoração tem sido para si? Ou como é que tem sido a adoração que você tem executado? Toda adoração é para Cristo. Toda e qualquer adoração tem que ser para Cristo. E você executando um trabalho dentro do seu clube, dentro da sua igreja, dentro da sua família, que dignifica a Cristo, você está glorificando Ele. Você tá adorando ao Senhor. Você está fazendo coisas que edificam a sua vida, que buscam o caminho de você seguir passo a passo o que você tem trilhado com o Senhor. No 16 a 18, basicamente, alegrar-se, orar e dar graça. Você lembra que nós falamos anteriormente lá no início, para a gente orar pelos nossos líderes, para a gente estar junto com eles, caminhar com eles, dar graças, caminhar, ver o que está acontecendo. Eu acho, a palavra eu acho não cabe aqui. Cristo mostra para a gente aqui, através da carta de Paulo, que nós temos alguns caminhos a seguir para poder completar essas fases, mas sem adoração, sem a oração, sem a graça, nada acontece, nada chega até o fim. Essa é o pilar das outras duas. As outras duas não acontecem se não existir essa terceira. Então elas se misturam. A adoração, juntamente com a liderança, juntamente com a influência, elas têm que estarem misturadas. Elas têm que estarem basicamente dentro do mesmo princípio. Se você estiver com essas três bases organizadas dentro do seu organograma, do dia a dia, de trabalho, como você tem preparado o seu estudo para te glorificar ou glorificar o Senhor? Você tem tido preocupações de você falar bem para você parecer um cara eloquente, ou você tem sido preocupado em pregar a palavra para que a palavra glorifique a Cristo? Nós não precisamos de pastores de autoajuda, nós precisamos de pessoas que preguem o Evangelho. Quem vai cuidar do seu coração, irmão? Quem vai cuidar do nosso coração é o Espírito Santo. Quem vai cuidar de nós é Jesus Cristo. Ele é capaz de dar todas as forças que nós necessitamos. As forças que nós temos, nós só temos porque Deus quer nos dar. Porque senão nós não teríamos nem para adorá-lo, nem para mesmo segui-lo. Né? Então, nós partimos do princípio que nós vivemos para a glória do Senhor. Nós vivemos para que isso aconteça. E se nós estivermos preparados para isso, nós vamos estar muito mais tranquilos, porque a nossa opinião não importa tanto mais. Não é o que eu acho, é o que a Escritura fala. O que os nossos líderes estão preparando glorifica ao Senhor? Ok, vamos segui-lo, mesmo não sendo aquilo que eu quero. Se os nossos líderes estão preparando coisas que edificam Ele mesmo,
alertem ele, procurem ele, fale sobre, para que essas coisas não o atrapalhem no futuro e que os clubes, o nosso clube, a sua igreja, a sua família não venha ruir. Porque nós, enquanto corpo de Cristo, estamos aqui para falar um com o outro, cuidar um do outro, mas desde que isso seja para a glória dele. Todas as vezes que a gente vê homens de Deus sendo ruído, é porque ele achou que ele seria tão bom quanto Cristo, ou tão bom quanto Deus. E Deus vai ruir essas paredes, essas pilastras que foram construídas ao longo do tempo, porque ele não vai dividir a sua glória com ninguém, a glória é dele. E nós vivemos para honrar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir dessas 3 lições eu deixo ela com vocês. Eu acredito que para finalizar esse contexto geral, eu quero perguntar para vocês o que eu tinha perguntado, qual seria o nosso clube perfeito, ou qual seria a nossa comunidade perfeita, ou qual seria a nossa família perfeita. Eu creio que não existe um modelo dela perfeita. Existe a igreja, o clube e a família que segue a Cristo. Esta, sim, é a comunidade perfeita. E ela vai estar lá dentro cheia de pessoas pecadoras que erram e que por melhor que tentam fazer as coisas através dos seus olhos, cometem erros. E esses erros, mesmo quando a gente volta atrás e vem atrás do Senhor, Deus nos dá sabedoria ou pessoas sábias para poder cuidar da gente e colocar a gente no caminho de novo, exortando a gente, orando com a gente, falando sobre as coisas, influenciando a gente, mostrando a gente o caminho correto da adoração. Então Deus está conosco em todos esses momentos. Que a nossa vida, que o nosso clube, que a nossa igreja e a nossa família seja para glorificar e honrar o Senhor Deus. Essa é a palavra que eu tinha trazido para nós hoje. Amém, Abraãozinho. Obrigado pela palavra aí, obrigado pelo empenho em preparar uma palavra bacana, um texto bem selecionado. Apesar de que toda a escritura é apta a nos ensinar, né? É uma excelente palavra aí, né? Essa questão a gente falar da palavra do pregador que acabou de pregar, eu aprendi que é uma gafe, né? Mas nesse sentido eu queria falar assim sobre a nossa realidade um pouquinho, né? E dizer que você é testemunha disso, Abraão. No nosso clube, primeiro que a gente busca confrontar, desafiar todos os nossos problemas, todos os nossos desafios são enfrentados, né? A gente não vai aqui sujeira para baixo do tapete, a gente não fica aqui fazendo de conta que não vimos, tudo é enfrentado, né? E a forma mais autêntica de nós mostrarmos o nosso cristianismo vem justamente na forma de gerenciar os problemas, né? Gerenciar os nossos problemas, sejam problemas interpessoais, sejam problemas de relacionamento, seja o problema que for, né? Resolver esse problema, gerenciá-los à luz da palavra de Deus, mostra quem nós somos de verdade, né? E outra coisa que eu destaco durante toda a sua fala é nós enxergarmos. E aí, Antônio? Oi. Beleza, cara? Tudo bem? Bom, e você? Tudo beleza, graças a Deus. Nós enxergarmos o mundo, né? Com os desafios da vida, com as dificuldades e também com as alegrias da nossa vida, sob a perspectiva de Deus, né? Sempre olhar o mundo com as lentes do Evangelho, né? Porque quando a gente olha com as nossas lentes, quando a gente interpreta as coisas da nossa maneira, a gente tende a reagir de uma forma muito diferente, né? Mas quando a gente olha o mundo sob a perspectiva de Deus, os desafios se tornam muito menores, né? Os grandes problemas se tornam resolvíveis, né? Então faz toda a diferença na nossa vida, né? E vivermos uma vida de forma cristocêntrica, que é um grande desafio para nós. A gente tende a sempre colocar nós mesmos no meio para dizer o que é bom e o que é ruim para nós. Sempre nós temos uma visão super limitada das coisas, né?
E o nosso desafio é viver uma vida cristocêntrica, né? Claro. Colocar o Senhor no centro das coisas, né? Porque Ele sim tem uma visão panorâmica das coisas e sabe o que é o melhor para nós, né? Nos proporciona tomar boas decisões ou decisões melhores, né? Então é isso aí, Adãozinho. Deus continue te abençoando ricamente, que essa Amém, seja uma irmão. verdade, que esse texto aqui de Paulo à igreja de Tessalônica seja uma realidade na vida do nosso clube, na vida da nossa igreja, na vida da nossa família, né, em todos os ambientes sociais onde nós vivamos. Que nós possamos aprender com Paulo, assim como aquela igreja teve a oportunidade de aprender. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês, você sabe disso. É um prazer estar aqui no Pesco hoje de Brasília, mesmo estando aqui longe. Eu acho que tem hora que isso acontece para a gente poder estar presente de alguma forma. Estou feliz de estar aqui com você, estar aqui com todo mundo que está aqui online. Me senti hoje na sede. Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe todo mundo aí. Dê um abraço apertado nas pessoas que estão aí perto de você. E se sinta abraçado por mim quando o Johnny abraçar vocês aí, pessoal. Amém, Timão. Deus abençoe você. Obrigado mais uma vez. Você ora pra gente, Timão? Oro sim, oro sim. Senhor Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar de Ti, Senhor, de colocar as Suas palavras, Senhor, de colocar o seu estudo, ou tudo que o Senhor tem falado para nós através da Bíblia, Senhor. Abençoa, Papai do céu, nosso clube, abençoa, Senhor, as pessoas que ouviram essa mensagem, Senhor, abençoa, Papai, as pessoas que ainda vão ouvir essa mensagem, Senhor, e especialmente, Papai, pedimos em nome de todo o Brasil, Papai, para poder cuidar do nosso país, Papai, que está passando por um problema tão grave da Covid agora, Senhor, que está muitos lugares sendo fechados, pessoas perdendo o trabalho, outras pessoas perdendo a saúde. É difícil a gente mesclar o que é certo e o que é errado, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe melhor do que a gente o que é bom e o que é ruim. Nos dê entendimento para passar por tudo isso, Papai. Nos dê sabedoria para poder sair do outro lado do túnel, Senhor, com uma vela na mão, olhando sempre para a claridade, olhando sempre para o Senhor. Não nos deixe, Senhor, no escuro. Cuide de nós, Papai, em nome de Jesus. Cuide do nosso país, cuide, Senhor, da economia do nosso país. Cuide, Senhor, de tudo que tem acontecido com o nosso país, com o Brasil, Papai. Não só o Brasil, mas com todo mundo, Papai. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Continue abençoando o nosso clube, continue abençoando o nosso presidente John, Senhor. Ora especial pela vida dele, Papai, que o Senhor dê sabedoria e entendimento para ele, para cuidar de um todo. E que as pessoas não olhem apenas um pedaço do mosaico, mas olhem o mosaico inteiro, através da vida dele, que ele tem preparado e lutado pelo clube. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Timão, obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre uma honra para a gente, e eu falo honra de todo o meu coração, ter você conosco, né? Além de fundador, foi uma pessoa que me inspirou a minha vida, inspirou a caminhada dos missionários, né? Deus continue te usando aí. Com a chegada do Mildinho aí, as coisas se tornem mais... Dia 27 agora, né? Mais fáceis, com certeza vai se tornar, né? E que a gente possa caminhar. 27, é isso aí. Que as coisas possam que a gente consiga andar um pouco mais para frente aí dos Estados Unidos. A gente tem orado por você, orado por isso, orado pela ida do Miúdo, né? Que possa ser dessa maneira aí, se o Senhor nos permitir. Beleza? Amém, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, viu? Novamente, obrigado. Um beijo no coração de todo mundo aí que tá assistindo a gente. Deus abençoe vocês e tamo junto. Qualquer coisa, tamo aí.